Essa noite, abra sua Bíblia no Salmo 100. Eu farei a leitura de todo o Salmo. Depois consideraremos o que o Senhor tem a nos dizer a partir dessa parte da sua palavra. Já cantamos o cântico baseado nesse salmo no início do culto e agora o veremos de modo mais completo. É um salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai Celestial, diante de Ti nós estamos neste culto como lhe é devido. Estamos alegres porque podemos expressar a nossa gratidão, a nossa alegria ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é e tudo que tem se revelado a nós em nossas vidas. Pelo fato de o Senhor ter nos feito seus filhos e podemos nos encontrar aqui como irmãos em Cristo para podermos te cultuar. Que o Senhor fale conosco nesse momento de exposição da Tua Palavra. Que todo o nosso pensamento esteja cativo ao Senhor neste momento. De maneira que, ouvindo a Sua voz, pela iluminação do Teu Espírito que opera em nós, possamos reconhecer qual é a Sua vontade e possamos ser dispostos pelo Senhor mesmo a cumprirmos qual é a Sua vontade. Que o Senhor abençoe a cada um que aqui adentrou nessa noite e que sejamos todos nós motivados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor e de modo especial nesse momento que o Senhor venha de encontro à nossa necessidade de aquilo que o Senhor tem a nos dizer pela Tua soberana vontade, o que vai além da nossa expectativa. É o que nós rogamos, agradecidos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como vocês estão se sentindo nessa noite? Se alguém te perguntar, talvez até já deve ter perguntado como você está. Talvez a primeira resposta seja tudo bem, e você? Mas, de fato, sinceramente e verdadeiramente, como você está se sentindo nessa noite? As crianças acabaram de cantar: quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior alegria, e é um prazer estarmos aqui nessa noite louvando e bendizendo ao nosso Deus. Quando se aproxima esse dia, o domingo, o primeiro dia da semana, dia do Senhor, como fica o seu coração? Como é a sua expectativa, ou qual é a sua expectativa para a chegada deste momento? Você tem uma santa ansiedade por chegar o domingo? Ou no dia de domingo talvez você esteja desanimado pela proximidade que a segunda-feira está? Como você está se sentindo nessa noite? E qual é a sua expectativa ao nos aproximarmos mais deste momento em que adoramos ao nosso Deus? Todos nós temos alguma expectativa ao virmos à casa do Senhor para adorá-lo. Talvez a expectativa seja encontrar ou reencontrar alguém. Talvez a expectativa seja aprender mais a palavra do nosso Deus.
E talvez a expectativa seja, eu espero que o coral cante aquela música. Não vejo a hora de chegar aquele momento quando meu filho ou minha filha estarão lá na frente, lindos cantando. E daqui eu pude observar alguns olhares dessa maneira. Isso é uma expectativa. Talvez a nossa expectativa seja que o pregador não se estenda muito. No máximo uns 20 minutos de pregação já está de bom tamanho, não é verdade? O fato é que eu e você sempre temos algum tipo de expectativa, quer nós declaremos ou não. Isso é até inconsciente para nós. E este salmo, ele tem a ver com este momento de adoração em que nos reunimos aqui para expressarmos ações de graças por tudo que o Senhor tem feito e por tudo o que Ele é. Por isso eu creio que tem a ver tanto com esse momento em que devemos ser sempre lembrados e instruídos pela palavra de Deus sobre a maneira que Deus quer ser adorado para que possamos servi-lo de um modo agradável a Ele, o que, como oramos, vai além da nossa expectativa. A expectativa que deve ser atendida é a do nosso Deus. O salmista ele começa com a expressão: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E a primeira lição que podemos aprender com este salmo, e são duas as lições. A primeira lição está nos 3 primeiros versículos, que Deus ele quer ser adorado com alegria e entendimento pelo que Ele tem feito. Isso é a primeira lição, um pouco comprido, mas é somente uma lição. Deus ele quer ser adorado com alegria e com entendimento por tudo aquilo que Ele tem feito. E essa lição começa com essa expressão: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrar com júbilo, se usarmos essa expressão dependendo do ambiente ou dependendo do momento, não soará tão natural. Estamos acostumados porque a palavra de Deus fala a respeito dessa expressão e também até cantamos baseados nesse salmo, inclusive. Uma celebração envolve um tipo de festa que deve ser realizada com júbilo, é o que podemos pensar num primeiro momento. Mas na época em que este salmo ele foi escrito, havia o contexto de guerra. Então pense o povo, os nossos irmãos do passado, Israel, naquele momento da monarquia, por exemplo, quando o rei, depois de sair para uma batalha, ele estava voltando. E naquele momento em que ele chegava, após uma vitória da sua batalha, havia uma celebração da parte do povo por conta daquela vitória. Então imagine, aquele momento em que eles já estavam se aproximando do seu destino final, da própria cidade em questão. Havia uma expectativa de se chegar àquele momento e de celebrarem com júbilo, e aqui poderíamos talvez traduzir como brados de vitória, gritos de alegria. E a primeira lição tem a ver com isso, que Deus quer ser adorado com expressões de alegria. É claro que alguém poderia pensar, seria meio estranho, já pensou, se a nossa expectativa sendo aumentada por esse momento de domingo, de culto, começando o culto, cada um começasse a dar gritos de alegria. Deus também quer ser adorado com ordem, com decência, com reverência, considerando a sua santidade, considerando a sua grandeza e o que eu e você somos. Mas esse celebrar com júbilo tem a ver com um brado de alegria, consciente de alguma vitória pelo entendimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Talvez uma situação em que pensemos em brado de alegria
Inclusive já cantamos no hino 38 essa expressão: com vozes de vitória seu nome proclamai. Isso seria um sinônimo de uma celebração com júbilo. Então coube bem este hino dentro da mensagem que estamos considerando. Uma ocasião talvez seja no nosso país, que até um tempo atrás era muito considerado o país do futebol. Estamos nos aproximando de um momento de Copa do Mundo. Não sei se hoje é tão país de futebol quanto antes, mas de qualquer maneira é um momento que se reúne muitas pessoas. Se você lembrar daquele jogo do Brasil contra a Alemanha, não 7-1, daquela que o Brasil ganhou na final da Copa contra a Alemanha, todos os que estavam presentes, foi um jogo emocionante, um jogo que despertou o interesse, e alguém ficar inativo na frente daquele jogo, sendo brasileiro, gostando de futebol, seria algo um tanto quanto estranho. E quando acabou aquele jogo, algum tipo de manifestação de alegria, algum tipo de vibração, certamente aconteceu onde você estava. Voltando aqui para o nosso texto, e considerando o contexto que já apresentamos, daquilo que se aplica a nós. Quando está se aproximando esse momento de cultuarmos ao nosso Deus, como fica o seu coração? Ele fica na expectativa, vibrante e alegre por chegar esse momento em que poderemos celebrar, nos alegrar, proclamar quem é o nosso Deus? Talvez nem sempre tenhamos essa disposição. Talvez você se lembre de algum momento em que a tristeza te invadiu de maneira que foi difícil até mesmo acompanhar estes momentos de culto. Possivelmente temos alguém aqui que encontra-se triste, preocupado com alguma situação difícil e seja difícil estar alegre, seja difícil estar vibrante para adorar a Deus, ainda que tenhamos o desejo de fazê-lo. Deus, Ele quer ser adorado com júbilo e Ele quer ser servido com alegria, de modo que nos apresentemos diante dEle com cânticos, e é isso que diz o versículo 2. Deus não somente quer ser adorado com alegria, e essa deve ser a nossa disposição, mas é Ele que deseja ser servido de um modo alegre e também através de cânticos. A maneira como nós adoramos a Deus aqui é fruto de um reconhecimento do nosso entendimento de como Deus quer ser adorado. Isso está na sua palavra. Quando entoamos cânticos, hinos ao nosso Deus, elevamos as nossas orações, e nesse momento do culto, quando estamos ao redor da palavra de Deus para ouvirmos a voz do Senhor, isso não foi invenção humana, mas isso é um reconhecimento da maneira como Deus deseja ser adorado. Adoração, o serviço a Deus não é algo subjetivo, algo que eu e você devemos fazer justificando a sinceridade de um modo como eu quero, o que eu prefiro, o que eu não gosto de fazer. Deus deseja ser adorado com alegria e do modo como Ele estabeleceu para ser adorado. E é assim que você está nessa noite, alegre. Você está radiante por estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus? Talvez alguns pensem, é difícil ficar vibrante ouvindo um pregador falar tão calmamente. Talvez para alguns dê mais sono do que uma vibração de alegria, mas não é sobre isso, sobre a nossa
nosso envolvimento baseados naqueles que estão ao nosso redor. É fruto de um entendimento que temos sobre o que o Senhor tem feito. Se você não está alegre, como deveria estar nesse momento de adoração a Deus, se você gostaria de estar dessa maneira alegre, devemos pensar quais são os motivos que pode fazer com que eu e você deixemos de nos alegrar num momento de adoração como esse. Uma causa pode ser, como já dissemos, problemas que nos entristecem e a nossa disposição fica afetada quando estamos aqui para adorar ao nosso Deus. Podemos até estar lutando contra isso, queremos ser libertos disso para que adoremos ao nosso Deus com alegria, em espírito e em verdade, da maneira como Ele quer ser servido. Um outro motivo pode ser porque nos acostumamos a nos reunir aqui a cada domingo e deixamos de pensar, de considerar qual é o motivo que eu vou até a igreja. Então, com isso, pode causar uma situação em que não estejamos alegres. Um outro motivo pode ser por conta de algum pecado não confessado, de maneira que temos entristecido a Deus, e isso faz com que percamos, em alguma medida, em algum sentido, a alegria pela salvação. Precisamos confessar os nossos pecados, precisamos zelar naquilo que o Senhor requer de nós no nosso relacionamento com Deus. E talvez até esteja alguém aqui nessa noite que continua perdido nos seus pecados. Ainda não experimentou a alegria pela salvação. Alguém que não foi convertido pelo Senhor, não se arrependeu pelos seus pecados, de maneira que é impossível celebrar com júbilo e servir ao Senhor com alegria e com entendimento se ainda não é salvo. Seja qual for a situação em que você está, ainda que você esteja alegre, é importante que se lembre sobre qual deve ser a nossa motivação fundamental para nos reunirmos aqui, para adorarmos ao nosso Deus. E se você está triste, se te falta alegria pela salvação, você precisa saber de algo muito importante. Você precisa ser lembrado daquilo que está no versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Seja qual for a situação, a circunstância em que eu e você nos encontremos, ao se aproximar o nosso domingo, o dia do Senhor, precisamos estar na expectativa de termos um encontro com o nosso Deus, que é o nosso Criador. Que não somente é o nosso Criador, mas que cuida de nós, provendo cada uma de nossas necessidades, e isso até o fim. Mas precisamos também saber que pertencemos a Ele, e Ele nos fez seu povo, Ele nos fez seus filhos, e Ele cuida de nós como um pastor cuida de ovelhas. E ovelha é um animal muito dependente do seu pastor, assim como nós dependemos dele também. Eu e você precisamos saber disso, para que estejamos com a disposição adequada ao serviço do Senhor, de modo especial, por enquanto, no domingo, no dia do Senhor. Todos nós sabemos disso. Sabemos que Deus criou todas as coisas. Sabemos e fomos lembrados recentemente com os dias em que relembramos a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus, sobre tudo aquilo que Ele fez por mim e por você, se você tem crido nele e se arrependeu dos seus pecados. Mas esse saber é mais do que um reconhecimento intelectual. Muitos conhecem a Bíblia naquilo que leem, mas não têm
o mesmo sentido desse saber que está aqui no versículo 3. Esse saber indica intimidade, um relacionamento com Deus. Devemos então adorar a Deus, porque Deus ele quer ser adorado com alegria e entendimento daquilo que Ele tem feito, desde o princípio de todas as coisas, e que continua a fazer por mim e por você. Quando você vem para cá, a sua expectativa é ser atendido de alguma maneira pelo Senhor? Ou você deseja oferecer alguma coisa baseado em tudo que o Senhor tem feito a você? O Senhor deve ser servido, e a nós cabe oferecermos aquilo que lhe é devido. Isso é uma adoração alegre e consciente de tudo o que Ele tem feito, e eu e você podemos conhecê-lo através da palavra de Deus, que nos revela quem é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, que planejou a salvação, e aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. E são essas as motivações primordiais que eu e você devemos ter quando nos encontramos aqui para adorar ao nosso Deus. Qual a sua expectativa hoje ao vir para cá? Você estava alegre, regozijante, disposto a servir, de oferecer a si mesmo ao Senhor? Isso através de um culto de adoração ao nosso Deus, de maneira que o que cantamos fossem realmente uma oração ao Senhor, consentindo com as orações que foram feitas e disposto a receber da parte do Senhor a sua palavra, para que o conheçamos e saibamos de um modo pessoal, íntimo, fruto de um relacionamento com Deus, aquilo que Ele tem revelado sobre o que Ele tem feito em toda a história e nas nossas vidas também. Então a primeira lição é que Deus quer ser adorado com alegria e com entendimento. Mas além disso, nós vemos mais uma lição nesse salmo, que está nos versículos 4 e 5. E diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Mais uma expressão que nos é conhecida e que muitas vezes corremos o risco de deixar de meditar naquilo que o Senhor nos diz aqui. É uma ordem, e esse salmo está repleto de ordens, de que devemos celebrar, que devemos servir, que devemos nos apresentar ao Senhor, que devemos saber que Ele é Deus, mas também devemos entrar pelas portas expressando a nossa gratidão, e nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, com hinos de louvor, rendendo graças e bendizendo-lhe o nome. E quando dizemos que estamos na presença de Deus, é algo que pode se tornar comum, podemos ter a noção de que é algo natural. Baseado no Salmo 15 e no Salmo 24, quem é que pode comparecer diante de Deus e permanecer na sua presença e andar com Deus a cada instante da sua vida? Humanamente falando, no que depender de mim e de você, é impossível nos apresentarmos perante Deus. Seria impossível nos reunirmos aqui para prestar culto a Deus baseado em nossa própria capacidade, naquilo que achamos que devemos oferecer ou naquilo que o Senhor merece receber. Eu e você somos imperfeitos, Deus é perfeito. O nosso Deus é santo e Ele exige santidade perfeita, e nós, neste mundo, ainda somos pecadores. De maneira que, baseado no Salmo
15 e também no 24, somente aquele que é santo e perfeito pode comparecer e permanecer na presença de Deus, por isso que não deve ser visto esse versículo 4 de uma forma comum. Isso é a demonstração da graça de Deus, que ainda que eu e você sejamos pecadores, Ele nos convoca a nos reunirmos e adorarmos. Ainda que sejamos imperfeitos e a nossa adoração precise sempre ser aperfeiçoada de acordo com o padrão da palavra de Deus para a adoração, Ele nos convoca a não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. Entrai por suas portas, e isso por ser algo incomum, eu e você devemos render graças ao nosso Deus. É uma demonstração da graça e da bondade de Deus, eu e você podemos estar aqui. Em outras palavras, é um privilégio podermos adorar ao nosso Deus, estar na presença dEle. Por isso que Ele diz, entrem com ações de graças. E também rendei-lhe graças, bendizei-lhe o seu nome. A segunda lição é que devemos adorar ao nosso Deus com gratidão por aquilo que Ele é. Talvez haja muitos aqui que não estejam nessa alegria, nessa vibração, regozijantes por estarem aqui. Mas ainda que nos pareça faltar motivos para agradecer, nós devemos reconsiderar o que o salmista acabou de dizer, o que Deus tem feito. E mesmo quando pelas dificuldades e os nossos olhos estiverem nebulosos para reconhecer o que Deus tem feito, porque em meio às dificuldades a gente tem a tendência de só ver o lado negativo das coisas, eu e você devemos lembrar de quem Deus é. O nosso Deus que não muda, e Ele, pelo fato de não mudar, Ele sempre demonstra a sua bondade, a sua misericórdia e também a sua fidelidade. O motivo que deve fazer com que nos reunamos aqui e o que deve nos dar alegria é o entendimento do que o Senhor tem feito, mas também por aquilo que Ele tem sido. Veja comigo o versículo 5, o motivo pelo qual eu e você devemos adorar ao nosso Deus. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Não devemos, primeiramente, nos reunir aqui para agradecer alguma bênção recebida de ordem material. A nossa prioridade na adoração a Deus deve ser o que Ele tem feito, o fato de Ele ter nos criado, de pertencermos a Ele, e também pela salvação que Ele realizou por meio de Cristo. E devemos nos lembrar de quem o Senhor é. Podemos e devemos agradecer por outras bênçãos que o Senhor tem nos concedido, mas a nossa motivação primordial e fundamental deve ser o fato do Senhor ter nos criado para Ele. Então, por isso, convém que adoremos ao nosso Deus. Foi para isso que Ele nos criou. O fato dEle ter nos salvo do inferno por meio de Cristo deve também ser um motivo de alegria para nós, por isso devemos expressar alegria pela salvação. E, reconhecendo quem o Senhor é, estaremos ainda mais motivados e seremos mais conduzidos pelo Senhor a expressarmos a nossa gratidão por tudo que Ele tem sido. E nisso o salmista se refere à bondade do nosso Deus, que muitas vezes é tratado lado a lado com a sua misericórdia. Ao nos reunirmos aqui, devemos ter a consciência da bondade do nosso Deus. Isso significa compreendermos e experimentarmos a realidade de que o Senhor tem nos tratado melhor do que nós merecemos. Deus tem nos sustentado como igreja há 57 anos. Mas isso é fruto da bondade do nosso Deus, que mais do que
procuramos oferecer ao nosso Deus, devemos ter a consciência de que Ele tem nos tratado melhor do que nós merecemos. Devemos também compreender a misericórdia do nosso Deus, do seu amor infalível, aquele do qual nada pode nos separar. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a situação, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade podem nos separar do amor de Deus, porque está em Cristo, o nosso Senhor. E de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor é fiel a si mesmo, Ele cumpre as suas promessas, e ao reconhecermos que Deus tem nos tratado melhor do que merecemos, e ao entendermos que o seu amor por nós não tem fim, é desde a eternidade até a eternidade, por isso estamos seguros. Devemos então reconhecer a fidelidade do nosso Deus, que tem cumprido as suas promessas, porque Ele permanece o mesmo, e também tem se dado a conhecer a nós, então reconhecendo a sua fidelidade sobre nós. Como nós queremos servir ao nosso Deus? Deve ser com uma vida de fidelidade a Ele, expressando o nosso amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro, demonstrando bondade para com o próximo, porque o nosso Deus demonstrou bondade para conosco. Então, vemos nesse salmo essas duas principais lições, que Deus Ele deseja ser adorado com alegria e com entendimento por tudo que Ele tem feito. E também Deus deseja ser adorado com gratidão, com entendimento por aquilo que Ele é. Eu quero concluir com algumas aplicações que dizem respeito a algumas áreas da nossa vida. A primeira diz respeito à igreja, e como estamos nos lembrando, como já dissemos, dos 57 anos de organização dessa igreja que amamos. Nós podemos compreender a partir desse salmo que há 57 anos ou mais do que isso, desde que o trabalho iniciou, eu e você e nossos irmãos, desde o princípio, têm procurado se reunir para adorar a Deus e de forma alegre conhecer e reconhecer tudo que o Senhor já fez e que tem feito. E o estímulo para nós é que isso não é de maneira alguma em vão. Não estamos fazendo, nos reunindo, e tudo que estamos fazendo é em vão, porque Deus, Ele nos ordena para que o adoremos baseados em tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E considerando esse motivo de aniversário, essa data festiva, eu e você podemos nos alegrar por aquilo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja, tendo a expectativa também sobre o que o Senhor ainda quer fazer, e isso deve nos criar uma expectativa de alegria, buscando a orientação do Senhor para a maneira como Ele quer ser servido. O outro aspecto com relação à vida da igreja, agora de um modo mais particular, a mim e a você. Como você tem tratado o seu domingo? Já perguntamos se há uma expectativa crescente no decorrer da semana para esse momento e para que expressemos a nossa alegria, fruto do entendimento do que o Senhor tem feito. Mas muitas vezes o domingo, ele recebe outros tipos de atenção. Talvez muitos de nós já tenhamos a experiência de ter levado o trabalho para casa no final de semana. E isso é perigoso para perdermos o foco do que devemos fazer naquele dia que é do Senhor. Possivelmente algum estudante tem a prova essa semana. Ouvi o testemunho de alguns de que está
próximo àquele período de provas. E no dia do Senhor, muitas vezes, parece que temos a necessidade de suprir aquilo que precisamos fazer, considerando os próximos dias. Talvez uma situação não pensando em trabalho ou em estudos, mas pensando na nossa própria família. Provavelmente você já recebeu um convite para um aniversário num domingo. E diante dessa situação pode criar alguma preocupação. O que eu devo fazer? Eu devo ir à igreja ou atender o convite de aniversário daquele meu familiar? Se eu não for, imagina a consequência que vai ter na família. Então hoje eu não vou na igreja, mas talvez vou ver lá do aniversário o culto pelo celular, pela transmissão ao vivo, ou sem uma preocupação com isso. O que eu estou querendo dizer sobre o zelo que temos tido com o dia do Senhor, esse dia determinado pelo Senhor, que Ele quer ser servido na reunião dos seus filhos, dos santos, da igreja. E muitas outras coisas podem servir de dificuldades ou de interferências àquilo que deveria ter a prioridade na nossa vida. Como eu e você temos priorizado o dia do Senhor? Não devemos ter dificuldade para escolher entre ir adorar a Deus ou ir a um aniversário, ou fazer o trabalho da escola, estudar para uma prova, ou até mesmo para terminar o trabalho, porque eu tenho que apresentar no outro dia, e eu tenho que ser um profissional exemplar, então não devo deixar de entregar esse trabalho. Seja qual for o motivo que possa fazer com que eu e você nos desviemos da nossa prioridade, que deve ser o domingo, devemos olhar com muita atenção. Esse é o dia que o Senhor fez para o descanso e para que o adorássemos e também realizássemos obras para Ele, de modo a servi-lo, como diz este salmo. A outra aplicação que podemos ver a partir desse texto é que Deus quer ser servido, Ele quer ser adorado. Em alguns idiomas a palavra culto, a nossa palavra culto, ela seria serviço, de maneira que servir ao Senhor, estamos servindo ao Senhor neste momento. Mas essa mensagem estaria de um modo importante, incompleta se dessemos a entender que o nosso serviço a Deus se restringe ao nosso domingo. Esse dia é especial. E é o dia que nos preparamos, que somos alimentados e que crescemos, alimentados pela palavra do Senhor, para servi-lo com as nossas atividades no decorrer da nossa semana. O apóstolo Paulo disse aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que seria isso? O vosso culto racional. Isso significa que nas nossas atividades semanais, da nossa família, a todas as áreas da nossa vida, nós estamos servindo ao Senhor. Isso quer dizer que em nossas casas nós devemos cumprir aquilo que Deus requer de nós. Eu como marido, eu como pai, mais do que agradar a mim mesmo, mais do que agradar a minha esposa, eu devo estar preocupado em servir a Deus na maneira que eu me porto, naquilo que eu faço, eu deixo de fazer no ambiente familiar. Isso quer dizer que no ambiente de trabalho, nós devemos lembrar que não é a homens que estamos servindo, mas ao Senhor. Mesmo que sejamos numa situação difícil, tanto na família como no ambiente de trabalho e também no ambiente de estudos. O nosso serviço ao Senhor em cada área deve ser
com alegria e não com pesar. Nem aqui, nem em nenhum local da nossa vida devemos fazer com pesar, mas com alegria, não baseado nas circunstâncias ou nas pessoas, mas primeiramente porque temos conhecido o nosso Deus, e Ele é a fonte da nossa alegria. Temos reconhecido o que Ele tem feito e sabemos quem Ele é e que há de suprir todas as nossas necessidades, independente quais sejam. E por último, eu quero voltar ao versículo 1. Só vou considerar parte do versículo 1. Quando diz: celebrai com júbilo ao Senhor, e a expressão todas as terras. Eu pulei intencionalmente deixando para o final aqui, para que concluamos pensando naquilo que o Senhor exige de nós. Temos visto que devemos buscar ao Senhor com alegria, com entendimento, consciente do que Ele tem feito e daquilo que Ele é, com gratidão. E existem muitos daqueles que nós conhecemos, que nos relacionamos, que procuram se alegrar no domingo com outras atividades, negligenciando que essa convocação é para todas as terras. O Deus Criador, Ele deve ser adorado pela sua criação. A criação adora o nosso Deus, a natureza, sendo aquilo que Deus criou para ser. E aqueles que não se preocupam com isso estão debaixo da ira do Senhor, porque não estão rendendo, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos também, no capítulo 1, não estão rendendo graças e nem glorificando ao nosso Deus, estão se apegando a outras coisas, procurando encontrar alegria nessas outras coisas e satisfação. E por isso acabam criando ídolos, colocam outras coisas no lugar do nosso Deus. Essa terceira aplicação diz respeito a mim e a sua responsabilidade. De quando nos depararmos com situações em que precisemos proclamar qual é a nossa prioridade no domingo, com as nossas atitudes e também através de palavras, que não seja com pesar, mas que seja com alegria e de um modo consciente. E isso servirá de testemunho para aqueles que de um modo inútil procuram encontrar alegria em outras coisas que não no Senhor. E que a partir da nossa expressão de alegria, da dedicação do dia do Senhor e da maneira como servimos ao Senhor no nosso dia a dia, com excelência, consciente que é a Deus que estamos servindo, isso possa ser um testemunho para que outros, através do que dizemos, e através do que fazemos, e também do que deixamos de fazer, possam receber através de nós essa convocação para que também esteja conosco, para celebrar com alegria o nosso Deus Criador e Salvador, e o fato dele ter demonstrado a sua bondade, a sua misericórdia e a sua fidelidade a cada dia para conosco. Estejamos alegres a cada momento em que nos reunirmos aqui. E diferentemente de outras pessoas, quando encaram com pesar a segunda-feira, estejamos prontos para expressar nossa alegria através de outras atividades. E que essa expectativa cresça até o nosso próximo encontro. Não primeiramente uns com os outros, isso é importante também, mas especialmente com o nosso Deus, para rendermos graças por tudo que Ele tem feito e sido em nossas vidas. Que Deus os abençoe. Amém.